Fala galera, tudo bem? Chegamos a um assunto muito legal que acontece na Idade Média, que é o feudalismo, né? Esse assunto inspirou muitas produções do nosso imaginário, de quando crianças, de castelos, reis, rainhas, nobres, né? Na verdade, os nobres têm mais influência aqui, mais importância até do que o rei e a rainha, mas aqueles castelos todos, né, faziam a gente reportar a tudo isso. É o conteúdo que nós vamos aprender nesta aula, então, tá bom? Olha só, Idade Média, o período que vai acontecer então, a queda do Império Romano do Ocidente, que vai em 476, tá? E daí, o que mais que vai ocorrer, ó? Uma política descentralizada, que vai ser o feudalismo, né? Cada senhor feudal tem poder sobre o seu feudo. A ruralização, né? Então, o sistema agora será um modo de produção, trabalho servil, agricultura e isolamento político. Vai ter uma mudança na sociedade. Lembrando que a gente tem que voltar um pouquinho para ver o que acontece lá no Império Romano, né? Quando o Império Romano, então, está ali se estabelecendo, né, se fortalecendo, a palavra melhor, ele começa a cobrar tanto imposto que fica difícil para as pessoas viverem na cidade. Então, elas saem da cidade e vão para o campo. Vai ocorrer essa ruralização, né, e esse êxodo urbano, então, em direção ao campo. E aí vai se desenvolver esse formato, né, tão novo de economia, conhecido como feudalismo. Bom, feudalismo, então, algumas características, ó. Esse castelo, né, igual um castelo fortificado para segurança, né? Os senhores eram, os servos eram presos à terra e ao seu senhor. Então ele tinha uma devoção a esse senhor, que era quem o mantinha teoricamente, né? Então ele estava preso a essa terra, tá bom? O trabalho era agrícola, era um trabalho de subsistência, ou seja, trabalhava apenas para se manter, tá? E um isolamento total, né? Dos feudos, cada um isolado um do outro, tá bom? Nos feudos também tinha uma separação, tinha uma organização. Então, o feudo, uma unidade de produção, uma grande fazenda, né? E essas terras pertenciam ao senhor feudal, ele era o dono da terra. Nessa terra, então, tinha o manso senhorial, era aquele território onde era a terra dos nobres, né? Os servos e os velhões trabalhavam nessas propriedades, mas essa terra, né, essa partezinha ali era do, então, o senhor feudal. Então, ali vai ter a capela, né? Tudo fica naquela região ali, tá bom? Manso servil, abrigo dos servos, terra para seu sustento, direito de uso. Eles podiam plantar nessa terra. E terras comunais, servos e nobres, onde ficavam as criações dos animais, né? Então tudo ficava nessa região de uso comum, né? Então essa divisão que se tinha nesse feudo, tá bom? As origens deles se explicam de que maneira? Vamos lá. Alguns elementos romanos, ó, colonato, né, igual plebeus mais escravos, trabalhavam para um senhor em troca de proteção, né? Então, esses que trabalham, esse servo está trabalhando lá naquela lavoura em troca de proteção que o senhor feudal dará a ele, tá bom? Vilas, unidades rurais, os patrícios que originaram os feudos, né? Então, vem dessa origem romana, tá bom? Elementos germânicos, benefício, prêmio aos guerreiros por serviços prestados em porção de terra, comitatus, laço de lealdade, honra, guerreiros mais os chefes militares, e a economia agropastoril, agrário, subsistência, fazendo as trocas, né? Que tem o nome de escambo. Então, essas são as duas origens que você vai encontrar, né? Um pouquinho dos romanos e um pouquinho dos germanos, então. Tá bom? Primeira característica da sociedade, estamental. O que significa isso? Não se dá de mudar de classe social. A pessoa nasce servo, vai morrer servo. Nasce nobre, vai morrer nobre, tá bom? Não está relacionado com a quantidade de dinheiro que ela tem, mas a posição onde ela nasceu, tá bom? Onde, né, quem compunha cada uma das sociedades? O clero, era a igreja. Então, os papas, cardeais, bispos, padres, né, eles que estavam ali no clero, a função deles, então, era fazer uma ponte entre Deus e os mortais, né? A nobreza são os proprietários de terra, eles têm o poder político, econômico, eles que mandam em toda a sociedade, tá bom? Os servos e os vilões são a base da sociedade, são submissos tanto ao clero quanto à nobreza. Os servos, camponeses presos à terra e aos tributos. Os vilões podiam mudar de feudo, tá? E tinham, então, os seus deveres, né? Mais liberdade, os servos tinham seus deveres. Quem eram os vilões? No nosso vocabulário, vilão é uma coisa não muito legal, né? Alguém que faz coisas não muito boas. Vilões eram alguém que ganhava um pouquinho de benefício, ele ganhava o prestígio, o respeito do nobre, né? E ele, então, podia desempenhar umas funções mais próximas lá do castelo, né? Tinha um pouquinho de privilégio, mas bem poucos também, tá bom? Aqui, então, tem a pirâmide social. O rei está lá em cima, tá? Neste momento aqui,
O rei não tem um poder, né, tanto como vai ter depois no absolutismo. Nobreza e clero, tá? Senhores da terra. E aqui o povo sustentava o clero, a nobreza, e trabalhava para pagar todos os impostos que eram cobrados desse povo então, tá bom? Então essa era a função, né, deles, tá bom? Aqui, ó, se você lembra lá no 7º ano, né, no livrinho de vocês ainda era uns oram, uns lutam e uns trabalham, né? Então aqui tá dividida a função de cada um, ó. Clero, aqueles que oram, nobreza, aqueles que guerreiam e camponeses, aqueles que trabalham. Então cada um desses tinha uma função, tá bom? A economia. Então primeiro a gente falou da sociedade, agora a economia. A economia era agrária, né? Então era uma agricultura de subsistência, tá? E os impostos que eles terão que pagar ao senhor feudal. Bom, o feudo era autossuficiente, né? Então nesse período aqui você vai ter uma menor circulação de moedas, né? Quase nula, né? Por quê? Porque se dava as trocas, bastante mercadoria, e o trabalho que o servo fazia, né? Por ele estar utilizando essa terra, ele pagaria alguns impostos para o senhor feudal de uma maneira diferente, não com a moeda, como nós vamos entender agora. Bom, então era assim, ó. O servo trabalhava, né, para o senhor feudal, ele ganhava aquela terra para trabalhar, então ele tinha que pagar pela terra que ele estava utilizando, tá bom? Então vamos lá, tinha alguns impostos que eles tinham que pagar. O primeiro deles, porvéia, trabalho gratuito nas terras do senhor 3 dias na semana. Tá? Então por 3 dias na semana ele trabalharia na terra dele, e os outros 3 dias, se precisa trabalhar 4, né, e os outros 3 dias trabalharia na terra do senhor feudal. Tudo bem? Tá, então já ficou quase a metade, né? Digamos que ele trabalhasse 6 dias, metade então ficou para o senhor feudal. Eu gosto de exemplificar, e aí eu vou me lembrando dos exemplos na hora, quase, né? Diferente daquilo que tinha na sala de aula. Então vamos lá, olha só. Digamos que então essa folha aqui serão os dias da semana, né? E aí eu tenho então metade da folha aqui ficou para o senhor feudal, né? Metade ficou do servo, tá bom? Tá? Quase que justo, né? Trabalhar metade para cada um. Agora vem a talha, parte da produção e sustento dos servos dado ao senhor feudal. Ali está escrito parte, mas eu sempre explico em tudo que eu aprendi que era metade, tá? Então pensa comigo. Se eu trabalhei para o senhor feudal e aí na metade do tempo eu colhi 100 sacos de trigo, né? Aí o senhor feudal tem 100, e aí se os meus amigos aqui da sala também trabalharam, cada um deu, né? E aí ficou lá o senhor feudal tendo 50 sacos, 500 sacos de milho, e eu tinha só 100, tá? Agora dos 100 que eu tinha, eu peguei e tive que dar metade, mais 50, então, para o senhor feudal. Ele já tem a metade do tempo aqui, né? Os 100 sacos que eu colhi, mais 100 de todos os servos, e mais os 50 meu e 50 de todos os servos. Então, o senhor feudal vai ficando cada vez mais rico, e eu, servo, coitado, vou ficando, né, continuando pobre como sempre, tá bom? Agora, tem um outro que eu vou pular para a banalidade, eu gosto mais primeiro, depois eu volto, tá? A banalidade era assim, ó. Eu plantei trigo, né, mas eu não tenho forno para fazer um pão, aí eu quero fazer o pão. Aí eu tenho que pegar e dar mais um pouquinho da minha plantação, tá? Eu tenho que dar, então, para o seu feudal. E o seu feudal vai ficando com cada vez mais plantação, e eu, servo, ficando com cada vez menos plantação, tá bom? Aí, digamos que eu, um exemplo ruim para usar porque sou mulher, né? Eram os homens mais que tinham essa liderança, né? Que tinha o poder de ser o servo, aquele que tinha terra para o seu feudal. Mas digamos então que eu tivesse a terra, né? Tem uma família e tal, e aí aquele que fez o negócio com o seu feudal morre. A sua família, para permanecer na terra, tem que pagar um valor para permanecer na terra. É o famoso mão morta, ó, para usar a terra de um servo morto, tá? Então é a mão morta, tá bom? Albergagem, alojamento ao senhor quando este viajava pelo feudo. Então, quando o senhor viajava para lá, tinha que dar lugar para ele dormir, tá bom? Formariege, acho que é assim que fala, tá? Era taxa para um casamento. Então, sempre que algum servo fosse se casar, ele tinha que pagar também um percentual para o senhor feudal, tá bom? Captação, taxa pelo aumento da família, né? Eu acho que é isso que está ali, tá? Então, queridos, ó, aumento. Então, o que que acontece? Você percebe que eram tantos impostos que o camarada pagava que não sobrava quase nada para ele poder se manter ou ele poder viver com uma vida, né, adquirir alguma coisa, juntar algum dinheiro, né? Aquilo que ele ganhava era apenas para se manter mesmo, né? Não ia sobrar, tá bom?
A política era uma descentralização do poder. Por quê? Porque cada senhor feudal mandava no seu feudo, tá bom? E tem uma coisa bastante importante aqui, tá bom? A relação bastante importante que vai ocorrer entre suzerania e vassalagem. Então, essa relação será uma relação de fidelidade, obediência, era feita uma cerimônia bastante importante. Como que acontecia isso, tá? Digamos que dois nobres, né, tivessem terras próximas uma da outra, tá? E esse aqui primeiro se sentisse desprotegido, né? Ele tinha muita terra, mas não tinha como se manter muito. Ele podia doar um pedaço da sua terra para um outro nobre, tá? Então aquele que doava a terra era o suzerano e o que recebia a terra era o vassalo, tá bom? Então esse que doava terras, ó, ele tinha uma obrigação, né? Ele vai defender as terras, né, para que elas continuem boas, mas o vassalo que recebia a terra, ele vai proteger contra os invasores, tá bom? Ok? Então esse vassalo tem a obrigação de proteger o seu suzerano em caso de uma invasão de terras, né, ou de caso de uma guerra, digamos assim. Uma boa coisa para pensar. Aqueles castelos existiam, lembra dos desenhos animados que os cavalos vinham, os cavaleiros vinham, eles entravam no castelo e puxavam as portas, né? E aí tinha o lago ao redor, né? Então toda essa proteção acontecia por quê? Porque naquela época existiam muitas invasões, né? Então eles precisavam se proteger contra essas invasões, tá bom? Porque o que tinha de mais importante para eles era a terra, tá? Não tinha que a pessoa vai ser mais rica ou mais importante, tal, tendo maior número de terras. Então, quanto mais terra a pessoa tinha, mais poder ela tinha, tá? Um pouquinho da cultura nesse período, ó, era controlada pela igreja, né, por conta do pensamento teocêntrico, Deus está no centro. As pinturas eram feitas para a divulgação do cristianismo, né? Então, o mais importante era a divulgação do cristianismo e não outras questões como literatura, né, pedagogia, tudo era mais importante na igreja, tá? Qual que era a igreja medieval, como que ela era vista? Uma missão, espiritualidade, controle da cultura e da mentalidade. Poder temporal, dono da maior quantidade de terras, tá? Férteis na Europa, pertencia à igreja. Poder político mais poder econômico também estava com a igreja católica. Aí aqui tem a divisão dos dois cleros, ó. Clero regular, né, quando percebe-se que o clero está ficando muito corrompido, não sei se essa palavra seria mais ideal, eles vão se separar então, tá? Vai ter o clero regular, que vai ficar mais longe do povo, tá? Vão fazer votos religiosos que vão morar nos mosteiros, tá? E o clero secular vai ter contato com a população, certo? Vai ter essa divisão, né, desses dois cleros, digamos assim, tá bom? Queridos, ó, quando a gente ouve falar da Idade Média, alguns falam que era um período das trevas, que não houve cultura, né? Quando a gente olha para todo esse desenvolvimento, nessa cultura, nas igrejas, pintura, a gente percebe que houve sim. O que não houve nesse período foi muito uma participação no comércio, era uma vida mais ligada ao campo, né? E uma vida mais onde esses servos, especialmente, estão ligados à terra para poder pagar suas obrigações para o senhor feudal, tá bom? Espero que você tenha gostado, um forte abraço e até a nossa próxima aula.